Chegou ao fim aquela novela envolvendo o substituto do Arrascaeta na camisa 10 do Flamengo. O jogador que estava na mira da diretoria respondeu ao clube e, segundo as últimas informações, já estaria desembarcando no Rio de Janeiro. Vou contar todos os detalhes para vocês e também falar sobre o próprio Arrascaeta, o Gonzalo Plata, que acabou ficando de fora do primeiro treino da seleção equatoriana, além do Luiz Araújo, que mexeu com a torcida rubro-negra ao postar uma foto ao lado do Jorginho. Salve, galera! Estamos juntos para mais um vídeo recheado de notícias fresquinhas do Mengão. Hoje eu começo dando os parabéns para a molecada do Sub-14 que fez história na Itália ao conquistar o torneio internacional Manlio Celese. Nenhum time brasileiro havia vencido essa competição antes e o Flamengo passou com folga 7 jogos. 7 vitórias e 44 gols marcados, incluindo uma final contra o Milan, que foi um verdadeiro passeio. A garotada mostrou que talento não falta e que o futuro do clube está em boas mãos. Saindo da Europa e indo direto para o Uruguai, onde aconteceu uma situação curiosa com o Guilhermo Varela. Ele chegou todo preparado para se apresentar à seleção uruguaia e os perfis oficiais do time fizeram a brincadeira chamando o jogador de lateral direito, lateral esquerdo e agora também meio-campista. Isso porque o Felipe Luiz tem escalado o Varela como volante em algumas partidas, mostrando a versatilidade desse atleta que está se adaptando a várias funções. Falando em seleção, o Jorge e o Arrascaeta alcançaram uma marca impressionante, 100 participações em gols pelo Flamengo só no Campeonato Brasileiro. Isso demonstra a importância desses dois no time, jogadores que carregam o Flamengo nas costas em jogos decisivos e que fazem toda a diferença dentro de campo. Mudando o foco, uma notícia especial sobre o Jorginho. Ele se casou recentemente e deve chegar ao Rio entre sexta e sábado para realizar exames e assinar contrato com o Flamengo. Enquanto isso, Luiz Araújo causou um alvoroço entre a torcida ao postar uma foto antiga em que aparece sendo marcado por Jorginho nos tempos em que o brasileiro jogava no Chelsea e ele no Lille. Essa imagem animou ainda mais os rubro-negros, que já aguardam ansiosos a chegada do meio-campista. No comando técnico, o Felipe Luiz tem chamado a atenção com seu discurso após a goleada por 5-0 contra o Fortaleza. Ele exaltou a vitória, mas foi claro ao dizer que ser líder neste momento não significa nada, já que o campeonato ainda está muito longe de terminar. O Flamengo não encontrou resistência no segundo tempo, depois de um primeiro tempo em que o goleiro adversário fez defesas incríveis, evitando um placar ainda mais elástico. A equipe rubro-negra sabe que precisa manter o foco e seguir firme para tentar segurar essa liderança até a parada para o Super Mundial. Sobre a situação do mercado, surgiu a informação de que o Flamengo tentou negociar com Álvaro Montoro, jovem revelação do futebol argentino apontado como o novo Thiago Almada. No entanto, o jogador já teria decidido seu futuro e estaria de malas prontas para o Botafogo, onde deve realizar exames médicos nos próximos dias. Montoro é um talento que vem chamando atenção na América do Sul, e essa possível contratação agitou as conversas entre os clubes, mas a resposta foi clara: ele deve mesmo reforçar o rival carioca. Aqui no Brasil, a seleção está em fase de treinamentos no CT do Corinthians, com 5 jogadores do Flamengo participando das atividades. Alguns, como Gerson e Danilo, fizeram trabalhos específicos, enquanto Gonzalo Plata, da seleção equatoriana, ficou de fora do treino por conta de um edema no joelho. Ele está sob acompanhamento médico e tratamento, mesmo assim, precisou se apresentar à sua seleção por obrigação. Depois de falar sobre o novo camisa 10 que já está a caminho do Rio de Janeiro e da expectativa enorme que isso gera na torcida, é importante destacar o que essa contratação pode significar para o esquema do técnico Felipe Luiz. A chegada desse jogador deve trazer uma nova dinâmica para o meio-campo rubro-negro, que já conta com peças de peso como Arrascaeta e Jorginho, ambos responsáveis por criar jogadas, comandar o ritmo do time e decidir em momentos cruciais.
É interessante lembrar que o Flamengo sempre buscou jogadores versáteis e que saibam se adaptar ao estilo intenso e ofensivo que o time costuma apresentar, então essa nova peça deve vir para agregar, dividir responsabilidades e dar ainda mais opções táticas para o treinador. A pressão, claro, é enorme porque vestir a camisa 10 do Flamengo não é para qualquer um, é para quem está pronto para carregar uma responsabilidade que ultrapassa as 4 linhas, um peso que mexe com o coração da nação rubro-negra. Falando em Arrascaeta, o uruguaio vive uma fase espetacular e com 100 participações em gols pelo Campeonato Brasileiro, ele demonstra a consistência e a qualidade que fazem dele um dos jogadores mais decisivos da história recente do clube. Além da técnica refinada, o que impressiona no Arrascaeta é a inteligência tática e a capacidade de decidir quando o jogo está no auge da tensão. Ele consegue ser um maestro orquestrando jogadas, mas também tem aquele faro de gol que todo meia ofensivo sonha em ter. Agora vamos falar do Gonzalo Plata, que infelizmente teve que ficar de fora do primeiro treino da seleção equatoriana por conta do edema no joelho. Isso deixa a torcida um pouco preocupada, mas ao mesmo tempo demonstra a responsabilidade do clube em acompanhar a recuperação dos jogadores, principalmente daqueles que atuam em posições fundamentais. Plata vem ganhando espaço e confiança e a expectativa é que ele volte com tudo para ajudar o Flamengo a seguir na disputa dos principais títulos do ano. Enquanto isso, do lado da seleção uruguaia, a situação do Guilhermo Varela tem sido curiosa. O lateral, que também tem jogado como volante, tem mostrado a flexibilidade que muitos jogadores precisam ter nos dias de hoje. No futebol moderno, não basta ser especialista em uma única posição. O atleta tem que se reinventar e ser útil em diferentes setores do campo. Essa versatilidade dele, brincada até pelos perfis oficiais da seleção, é uma vantagem para o técnico que pode usá-lo conforme a necessidade do jogo. Um dos pontos mais comentados nos últimos dias foi a chegada do Jorginho, que depois do casamento tem tudo para se tornar um reforço importante para o Flamengo entre sexta e sábado. A conexão dele com Luiz Araújo, que postou uma foto antiga dos tempos em que jogavam na Europa, animou a torcida que já começa a sonhar com o entrosamento desses dois atletas em campo. A foto mostra o Jorginho marcando o Luiz Araújo e, apesar de não ter nenhuma legenda, a imagem fala por si só e gerou muitos comentários entre os rubro-negros. Voltando à questão do técnico Felipe Luiz, o discurso após a goleada contra o Fortaleza deixou claro que, apesar da liderança, o time precisa manter os pés no chão. Uma vitória por 5-0 não pode ser motivo para acomodação ainda. Mais num campeonato tão equilibrado como o brasileiro. O Flamengo sabe que o caminho até o título é longo e qualquer vacilo pode custar caro. Por isso, o discurso do treinador foi firme, pedindo foco e atenção para os próximos desafios. É interessante destacar que o goleiro do Fortaleza fez uma grande primeira etapa, segurando as investidas do Flamengo e evitando um placar ainda maior. No entanto, a persistência rubro-negra no segundo tempo foi fundamental para furar o bloqueio adversário e aplicar uma goleada que mostra a força do elenco. Esse tipo de jogo dá confiança e mostra para os rivais que o Flamengo está em um momento muito bom. Ainda sobre o campeonato, é importante lembrar que alguns jogos foram adiados para depois do Super Mundial, o que deixa a tabela um pouco embaralhada. Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo não vão atuar nas próximas rodadas. Então, os resultados dos times que jogam podem influenciar bastante na liderança. O Mengão precisa estar atento e não pode perder pontos bobos para garantir essa posição de destaque até o fim da temporada. Na questão das contratações, a novela com Álvaro Montoro mexeu com o mercado. O jovem argentino de 18 anos, apontado como uma promessa que pode superar até mesmo o Thiago Almada, decidiu pelo Botafogo, frustrando a tentativa do Flamengo. Isso mostra o quanto a competição entre os clubes cariocas está acirrada, principalmente na busca por talentos que possam fazer a diferença em campo. Montoro vem do Vélez, um clube conhecido por revelar jogadores de alta qualidade. Essa história de joia surgindo do futebol argentino não é nova, mas cada vez mais gera interesse no mercado brasileiro. A transferência dele para o Botafogo pode ser um passo importante na carreira do jovem, mas também acende um alerta para o Flamengo, que precisa estar atento para não deixar escapar jogadores promissores.
Aqui no Brasil, a preparação da seleção brasileira no CT do Corinthians também movimenta os bastidores. Com 5 jogadores do Flamengo integrados à equipe, é natural que o clube acompanhe de perto o desempenho e a condição física dos atletas. Alguns estão em trabalhos específicos para garantir que possam estar 100% prontos para os compromissos que virão, mostrando o cuidado que o clube tem com seus jogadores, principalmente em um momento decisivo da temporada. A ausência de Gonzalo Plata no treino da seleção equatoriana por conta da lesão no joelho preocupa, mas ao mesmo tempo reforça a seriedade com que o Flamengo e a comissão técnica da seleção tratam o jogador. Ele segue em tratamento buscando a recuperação para voltar ao time o quanto antes, já que sua velocidade e habilidade são características importantes para o setor ofensivo do Flamengo. Esses detalhes mostram o quanto o Flamengo está movimentado tanto dentro quanto fora. De campo, com reforços chegando, jogadores em fase de recuperação e um elenco que se prepara para enfrentar os desafios de um calendário intenso. A torcida pode esperar por novidades e por um time que vai buscar o título com toda a força. Agora, com o novo camisa 10 chegando para dividir as responsabilidades, o Flamengo se fortalece ainda mais. A disputa interna por posições é saudável e tende a elevar o nível do grupo, fazendo com que cada jogador dê o seu melhor para conquistar um espaço na equipe titular. O elenco do Flamengo é composto por atletas de alto nível, muitos deles com experiência internacional, e a chegada de reforços que se encaixam na filosofia do clube é fundamental para manter a equipe competitiva em todas as frentes. O Flamengo busca não apenas títulos, mas também a construção de um legado que fortaleça ainda mais a sua história. O ambiente no clube é de confiança e otimismo, com a diretoria trabalhando para suprir as necessidades do time, o treinador fazendo um trabalho tático e motivacional eficiente e os jogadores respondendo dentro de campo com entrega e qualidade técnica. A temporada promete ser emocionante e a torcida rubro-negra tem motivos de sobra para acreditar que o Flamengo vai brigar pelo topo até o último minuto. A combinação entre jovens talentos, jogadores experientes e novos reforços cria uma mistura que pode ser decisiva. Enquanto isso, o futebol brasileiro segue acompanhando as movimentações do mercado e as estratégias das equipes que buscam se fortalecer para a reta final do Campeonato Brasileiro, a disputa do Super Mundial e as competições nacionais. Não podemos esquecer também da importância da base, como mostrou a conquista do Sub-14 na Itália, que confirma a qualidade do trabalho de formação de atletas no Flamengo. O futuro é promissor e a geração que está chegando tem tudo para dar continuidade ao sucesso do clube. Essa soma de fatores faz com que o Flamengo siga como protagonista no cenário nacional e internacional, sempre em busca de vitórias e de superar desafios que aparecem no caminho. A atenção da diretoria, a dedicação dos jogadores e o apoio incondicional da torcida são elementos que juntos formam a força do Flamengo. Um clube que carrega uma paixão enorme e uma história repleta de conquistas. As próximas semanas serão decisivas, com jogos importantes e momentos de definição que vão mostrar quem está preparado para brigar pelo título. O Flamengo, com sua tradição e seu elenco qualificado, está pronto para esses desafios. Assim, a expectativa é que o time mantenha a intensidade, a qualidade e o espírito vencedor, fatores que têm sido marcas registradas da equipe ao longo da temporada. No meio desse cenário, as histórias individuais dos jogadores, suas trajetórias e suas batalhas pessoais também fazem parte dessa narrativa que emociona e inspira a torcida. Cada gol, cada assistência, cada defesa é um capítulo dessa jornada que o Flamengo escreve a cada rodada, com o objetivo claro de conquistar a glória e dar alegrias para sua imensa nação. E claro, enquanto acompanhamos tudo isso, a paixão pelo futebol segue vibrando forte, porque no Flamengo a emoção nunca falta e a vontade de vencer é sempre maior. Por isso é fundamental ficar atento a todas as novidades, porque o futebol é dinâmico e os rumos podem mudar rapidamente, e o Flamengo quer estar preparado para aproveitar cada oportunidade que aparecer. O clube tem mostrado competência e planejamento, elementos essenciais para quem quer se manter no topo e continuar conquistando títulos importantes.
Esse cenário todo faz parte do que torna o Flamengo um gigante do futebol brasileiro, um clube que inspira respeito, admiração e uma paixão que atravessa gerações. Então, é isso, seguimos acompanhando de perto tudo o que acontece e torcendo para que o Mengão siga brilhando dentro das quatro linhas, representando com orgulho o futebol nacional. A torcida sabe que o time está trabalhando forte e que a luta pelo sucesso é constante, e isso é o que faz do Flamengo um clube diferenciado e tão amado. E não vamos perder de vista que a base e a chegada de jovens talentos também são peças fundamentais para que o ciclo vitorioso continue garantindo que o Flamengo tenha um futuro tão promissor quanto o seu presente. A história do clube é construída dia a dia com dedicação, talento e paixão, e cada notícia, cada jogo é uma parte importante dessa trajetória. Por isso, fique ligado, porque o Flamengo ainda tem muita história para contar e muitas vitórias para celebrar. A emoção está garantida e o futebol continua nos presenteando com momentos inesquecíveis que só o Mengão sabe proporcionar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol mundial, um rumor agita torcedores e especialistas. A FIFA estaria prestes a atualizar oficialmente a lista de campeões mundiais de clubes, e essa mudança poderia reparar uma antiga injustiça envolvendo o Flamengo. A informação, que ainda não foi confirmada oficialmente, já provoca um verdadeiro burburinho entre fãs do futebol brasileiro e global, ansiosos por uma possível reescrita da história. A polêmica gira em torno do reconhecimento do título mundial conquistado pelo Flamengo em 1981, na famosa final contra o Liverpool. Por décadas, o clube carioca viveu a discussão sobre o status daquela competição, o Mundial Interclubes, que embora fosse considerada a principal disputa entre os melhores clubes da Europa e da América do Sul na época, nunca teve o mesmo peso oficial que os torneios atuais organizados diretamente pela FIFA. Com o passar dos anos, muitos argumentaram que a ausência de um título oficialmente reconhecido pela entidade máxima do futebol mundial foi uma grande injustiça para o Flamengo, um dos clubes mais tradicionais e populares do Brasil. Agora, surgem rumores fortes de que a FIFA estaria revisando seus critérios para o reconhecimento dos campeões mundiais, especialmente dos torneios realizados antes da criação do atual Mundial de Clubes, em 2000. Fontes próximas à confederação teriam revelado que essa atualização contemplaria o Flamengo e outros clubes que, até então, ficaram à margem do reconhecimento oficial, reconhecendo o Mundial Interclubes como um título mundial legítimo, similar ao formato dos campeonatos recentes. Essa possível revisão não só reacende a chama da esperança entre os torcedores rubro-negros, mas também pode impactar a história do futebol mundial, ampliando o número de campeões reconhecidos pela FIFA e valorizando os feitos históricos de clubes que brilharam em épocas anteriores. Se confirmado, o Flamengo terá oficialmente em seu currículo o título de campeão mundial, um feito que consolidaria ainda mais sua grandiosidade no cenário esportivo. No meio dessa especulação, cresce também o debate entre especialistas e jornalistas esportivos que avaliam as implicações dessa mudança. Alguns defendem que o reconhecimento seria justo, considerando a importância do torneio de 1981, disputado contra um gigante europeu em plena fase áurea do clube carioca. Outros, no entanto, alertam para a complexidade do tema, já que a atualização poderia abrir precedentes para a reavaliação de vários outros torneios e títulos ao redor do mundo. Enquanto a FIFA não divulga um posicionamento oficial, a torcida do Flamengo se mantém em fervorosos debates nas redes sociais, em estádios e rodas de conversa, alimentando a esperança de que essa atualização será uma forma justa de corrigir um erro histórico. Independentemente do desfecho, o simples rumor já reacendeu o orgulho rubro-negro e trouxe para o centro das atenções a relevância dos feitos do Flamengo no futebol mundial.
Resta agora acompanhar as próximas semanas em que a FIFA pode oficializar essa atualização ou esclarecer as intenções, transformando essa especulação em uma verdade que para muitos já era esperada há muito tempo. Será que finalmente o Flamengo receberá o reconhecimento merecido? O mundo do futebol aguarda ansioso por essa definição que pode mudar a história para sempre. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo. De Mengão Raiz, aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!